Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas comigo, professor Bruno Ferreira. E na aula de hoje nós estaremos falando sobre a questão voltada aos elementos do mapa. Vamos lá então. Essa aula é voltada para a segunda etapa do ensino fundamental do primeiro semestre, módulo 1, unidade 1, com a temática elementos de um mapa. Os elementos de um mapa são título, legenda, escala, orientação e projeção cartográfica. E todos contribuem no quê? No entendimento de um mapa. Então, quando se leva em consideração a questão desses elementos, né, seja do título, da legenda, da escala, da orientação, da projeção cartográfica, são todas importantes para se entender o mapa. Um mapa justamente é a representação da realidade, e essa representação da realidade ela pode ocorrer seja de uma forma digital, ou seja, então, no papel. Além de tudo, quando se fala-se de mapa, estamos falando de quê? Dessa representação da realidade. Mas aí como que funciona essa representação da realidade? É basicamente o seguinte, é a representação do que ocorre do planeta, né, de uma determinada área do planeta Terra, é a representação dessa área de forma digital ou de forma no papel, mas justamente é a representação dessa área. Vou te dar um exemplo, por exemplo, eu vou dar um mapa do mundo, né, um mapa mundi, é justamente a representação do mundo, do planeta Terra. Um mapa do Brasil é justamente a representação do Brasil, do país, né, da área que se encontra o país Brasil. Um mapa de Goiás é justamente o que? A representação do estado de Goiás, da área onde se encontra o estado de Goiás, seja de forma digital ou seja também no papel. Então, assim, quando se fala de mapa, é isso. É uma representação da realidade. E por que deve-se estudar os mapas? Primeiro, se estuda os mapas para conseguir entender a realidade, para conseguir localizar, né? Então, os mapas, eles contribuem também na localização, para que as pessoas elas venham se situar, né? Se localizar em determinadas áreas. Por exemplo, eu quero me localizar, me situar no estado de Goiás, em um determinado município do estado de Goiás. E aí o que acontece? Eu preciso então do mapa do estado de Goiás, né? E aí esse mapa ele pode ser temático, né? Com alguns temas, pode ser um mapa político, né? Dentro dos mapas temáticos, pode ser um mapa político, né? Que mostra justamente as fronteiras, né? A organização territorial, né, marca a questão da organização territorial de uma determinada área, ou pode ser também um mapa com aspectos naturais, né, que mostra justamente, por exemplo, o relevo, né, uma área onde nós temos uma planície, uma área onde nós temos um planalto. Mas é isso, quando se fala de mapa é isso, é justamente a representação da realidade, ou seja, de forma digital, ou seja, também no papel, mas é justamente essa representação. Vamos lá, então, dar continuidade aos elementos do mapa. Esses elementos, eles são o quê? Itens e símbolos necessários para demonstrar o que? A questão do que o mapa, para que você possa ter uma análise desse mapa, para que você consiga, né, representar o que? Uma determinada área da superfície terrestre. Então, esse é o objetivo, né? A representação da realidade, né? Representar uma determinada área que está na superfície terrestre, né? E nesse mapa nós temos alguns elementos importantes, seja o título, a orientação, a legenda, a escala e projeção cartográfica. Então, quando nós fazemos uma análise a um mapa, é importante verificar se no mapa tem essas informações.
se no mapa tem um título, se o mapa tem a legenda, se o mapa tem a questão da projeção cartográfica. Mas por que isso é importante? É justamente para que você consiga extrair a quantidade maior de informações desse mapa. Então, para que você consiga fazer uma análise mais completa do mapa, é importante que tenha essas informações. E são elementos principais e importantes do mapa. Inclusive, os mapas que seguem um padrão científico, eles têm todos esses elementos. Então, se você olha um mapa que tem um padrão científico, que segue um padrão, né, dentro da cartografia, que é justamente a ciência que estuda os mapas, tem todos esses elementos. Então, sim, são elementos importantes para analisar, para estudar um mapa. Vamos lá, então, falar do primeiro elemento. O primeiro elemento que nós temos, importante, é o seguinte, né? Porque quando se fala de mapa, nós estamos falando também de elementos obrigatórios, né? Foi o que eu falei para vocês, né? De que são importantes e tal, principalmente com informações que vêm da cartografia, que são importantes o quê? Para a comunicação e também para a questão da linguagem, né? E aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo de um mapa com justamente essas informações. Quais são elas? As informações é o título, né? E aí tem o título, por exemplo, esse mapa aqui, o título é densidade demográfica. Então vai falar do quê? Vai falar basicamente da quantidade, né, de pessoas que vivem em uma determinada área e se essas pessoas que vivem na área são pessoas, se elas vivem, por exemplo, numa área pequena ou numa área maior. Então é a densidade demográfica, é o título, né, do mapa. Aí nós temos a legenda. Essa legenda aqui vai mostrar as informações, por exemplo, do mapa, né? As informações que tem, se é a quantidade, basicamente, né? Se é o fluxo, né, que tem dessa densidade demográfica. Aí você tem a escala, tem a projeção, né, a orientação. Então, assim, são elementos importantes para analisar um mapa, né? Lembrando que esses elementos são elementos assim que contribuem justamente para a análise, né? Que contribuem para que as pessoas elas venham entender. Por exemplo, você pega um mapa dos aspectos do relevo, né? Do relevo do Brasil, né? Então o título do mapa é Relevos do Brasil. O que significa isso? Primeiro, significa que o mapa vai falar dos relevos do Brasil, né? Porque se é um título, então a primeira informação que você deve ver é isso, né? Se você olha lá no título do mapa, o título do mapa é Relevo do Brasil, significa que esse mapa vai falar dos relevos do Brasil. Se tem um outro mapa que o título é, por exemplo, a questão da hidrografia do Brasil, vai falar do quê? Da hidrografia, né? Ou então vai falar assim, localização dos povos indígenas, né? Então vai falar onde estão os povos indígenas no Brasil, né? Onde estão, onde a localização, né, dessas comunidades, né, desses povos. Então é isso, quando se fala do título, o título ele demarca justamente o assunto do mapa, né? O que o mapa vai abordar, né, que seja no aspecto físico-natural, seja no aspecto econômico, por exemplo, o título do mapa vai ser localização das jazidas de ouro, né, que nós temos no Brasil. O que significa isso? Locais onde encontra-se ouro. Então é isso. Então o título ele é importante por isso, porque a partir do título você consegue entender o assunto do mapa. Então, por isso que é importante o título do mapa. Vamos lá, então. E quando se fala de título, é isso, né? É justamente ele acompanhado do subtítulo indica o que? O tema, né? O que eu falei para vocês, o tema que vai ser trabalhado no mapa. Então, a temática que vai ser trabalhada, né? Então, por isso que é importante o título do mapa, né? Compreende o quê? Justamente na questão da leitura do mapa, né? Qual que é a temática? O que vai ser voltado, né? O próximo é a questão da legenda. A legenda, ela já é o seguinte, são significados dos símbolos, né? Que existem nos mapas. Esses símbolos apresentam o quê?
cores, ícones, pontos, linhas, né? Então, esses símbolos, eles contribuem justamente para isso, né? Para apresentar o quê? Os significados, né? Eu vou voltar lá para o mapa, por exemplo, a legenda. A legenda do mapa aqui está mostrando o significado, as cores. Se nós formos analisar, por exemplo, a cor mais clara significa regiões onde nós temos a ocupação de menos pessoas, onde tem menos pessoas vivendo, né? Na cor clara. Na cor mais escura significa onde é uma região mais povoada, onde há pessoas que onde há uma presença maior, né, de pessoas vivendo ali, né? Então, nesse sentido, a legenda representa justamente isso. Representa o quê? O símbolo, né? Informações do mapa, né? O símbolo, seja por cor, né? Seja por símbolo, seja por caracteres, é isso, né? Então, quando se fala de legenda, é justamente para entender, né, as características, os significados que tem o mapa, né? Vamos dar continuidade agora no próximo. O próximo que nós temos é a escala. A escala é a seguinte, ela indica o quê? A relação matemática entre o espaço real e a representação desse espaço no mapa, né? Então, a partir da escala é o seguinte, pode-se entender, é uma representação matemática entre o quê? Justamente entre o mapa e a realidade. Né? Então, assim, pode-se entender, por exemplo, a questão da distância de um ponto a outro ponto no mapa, e essa mesma distância pode se compreender na realidade, né? Por exemplo, a partir da escala você pode analisar qual que é, por exemplo, o mapa, vamos falar do mapa do Brasil. Aí você, do mapa do Brasil, você quer fazer uma viagem, quer sair, por exemplo, de Goiás e ir para São Paulo. E a partir da escala você consegue entender o quê? A distância, né, analisando o mapa, né, fazendo a leitura do mapa, você consegue ver a distância de Goiás para São Paulo, fazendo contas ali, né, fazendo a partir da questão da escala, você consegue entender isso, né? Então a escala ela contribui nesse aspecto, né, de entender a questão matemática da realidade com o mapa, beleza? Vamos para o próximo então. E o próximo é a questão da orientação. A orientação ela é o seguinte, ela é importante porque no sentido de direção do mapa, né? Principalmente se fica do lado norte, né? Ou indica ou do lado sul, né? Resumindo, a questão dos pontos cardeais, né? Então, quando se fala de orientação, é justamente a orientação do mapa, né? A direção que o mapa tem, né? A direção que, por exemplo, seja na direção norte, na direção sul. Então é isso, quando se fala de orientação, é justamente a direção que nós temos no mapa, né? Vamos para o próximo, então. E, por último, né, a questão da projeção cartográfica, né, que envolve a questão da técnica, né, que foi empregada para fazer o mapa. Então, assim, como que foi a técnica? Quais foram as técnicas utilizadas, né? Qual técnica que consegue ter uma noção melhor da realidade? Então, quando se fala de projeção cartográfica, é isso. São as técnicas voltadas para entender, né, e para que o mapa possa ser elaborado de uma forma que as pessoas consigam compreender melhor aquelas informações. Vamos dar continuidade, então. E agora nós estaremos resolvendo uma atividade, né, uma das atividades, e vamos resolver então uma das atividades que vocês têm aí. A atividade 7, observe o mapa. Esse mapa aqui é justamente o mapa que eu projetei para vocês na aula de hoje, né? E esse mapa é o mapa de densidade demográfica. A partir desse mapa, vamos lá, relacione os elementos do mapa às suas respectivas definições, né? Então vamos lá, título, escala, legenda e orientação, beleza? Então vamos lá, o que é o título? A resposta, vamos direto na resposta. A resposta correta é a resposta B de bola, beleza? B de bola. A sequência é o seguinte, o título é justamente o que? Indica o tema que será retratado no mapa. Então, 1, né? A escala justamente é a relação que matemática entre o processo, entre o espaço real e a representação do espaço do mapa, né?
2. A legenda. A legenda é justamente o que? Representa o significado dos símbolos que aparecem no mapa, né? E a orientação. A orientação justamente indica a direção e a localização por meio da rosa dos ventos. Então, a sequência correta é 2, 4, 1, 3, que é justamente a sequência B de bola. E é isso, né? Nossos alunos e nossas alunas do EJA. Até a nossa próxima aula de Ciências Humanas, comigo, professor Bruno Ferreira. Valeu!